Grupo 6. Matemática e literatura infantil. Matemática na educação infantil. A matemática é uma área que deve ser trabalhada desde a educação infantil. Quando não desenvolvida de forma adequada, pode se tornar uma vilã no decorrer da vida da criança, fazendo com que muitos cresçam e se tornem adultos que não gostam dessa disciplina, que está presente em tudo na nossa vida. Quando desenvolvida de forma adequada, como aponta a Base Nacional Comum Curricular, desde a educação infantil auxilia não só no desenvolvimento escolar da criança, mas também no desenvolvimento como ser humano. Na educação infantil, ela auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico e na capacidade da criação. Um dos princípios de Piaget, 1976, é que ensinar matemática na educação infantil vai muito além de ensinar a contar. Os fundamentos para o desenvolvimento matemático das crianças estabelecem-se nos primeiros anos. A aprendizagem matemática constrói-se através da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce naturalmente a partir das suas experiências. A vivência de experiências matemáticas adequadas desafia as crianças a explorarem as ideias relacionadas com padrões, formas, números e espaço de uma forma cada vez mais sofisticada. É na educação infantil que é instigada na criança o alargamento do pensamento lógico, por meio das atividades diversificadas que são apresentadas e construídas pelas possibilidades de flexibilidade, curiosidade e descoberta. O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil aponta que deve-se garantir experiências em contextos significativos que explorem relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaciotemporais. A matemática está presente tanto no cotidiano da criança quanto nas experiências oferecidas dentro da escola e em suas diferentes situações, seja nas relações quantitativas, nas grandezas, medidas, formas ou relações espaciotemporais. Outros conceitos matemáticos são importantes de serem explorados na educação infantil, como ordem, classificação, inclusão hierárquica e até a construção do número. Literatura infantil. Os livros são portas para o conhecimento, e assim como os outros hábitos, o gosto pela leitura deve ser desenvolvido desde cedo, mesmo antes do processo de alfabetização. Isso, além de tornar a literatura infantil parte da vida dos pequenos, estimula a criatividade, a empatia, o raciocínio, o respeito, a imaginação, o desenvolvimento cognitivo e da linguagem, uma visão do mundo mais ampla, entre outros vários benefícios. O campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação da BNCC aborda experiências com a literatura infantil proposta pelo educador mediador entre os textos e as crianças contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento do mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis e etc. propicia a familiaridade com livros com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas da manipulação de livros. Mas o que a matemática tem a ver com a literatura infantil? É por meio da literatura que o docente pode estimular as crianças na compreensão e familiarização da língua matemática, se conectando com a língua materna e associando a linguagem matemática a conceitos da realidade, oportunizando a aquisição do vocabulário matemático e outras habilidades como formulação e resolução de problemas no desenvolvimento de conceitos matemáticos. Desenvolver aulas que possibilitem a interação da matemática com a literatura infantil pode contribuir para a formação dos alunos leitores capazes de articular a matemática ao seu cotidiano, vinculando desta forma outros conhecimentos. A matemática é um instrumento valioso para o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico, da capacidade algorítmica e do senso numérico. Assim, é fundamental proporcionar aos alunos meios de ensino que desenvolvam essas habilidades. Um método e a utilização da leitura infantil em seu contexto. As crianças possuem capacidade de
adquirir o conhecimento lógico-matemático por um processo de construção, ação de dentro para fora. A base para todas as formas lógicas matemáticas de inteligências depende de uma manipulação de objeto. Carvalho, 2019. O manuseio dos livros de literatura é uma delas. Sugestões de leitura: Matemática e Literatura Infantil. Outros olhares para a matemática, experiências na educação infantil. Matemática no dia a dia da educação infantil. Aliar a literatura infantil à matemática dá muito certo. Os alunos ficam fascinados e envolvidos pelas histórias, e sendo assim, um contexto de encantamento e significado. Auxilia no processo de ensino-aprendizagem da matemática. Além disso, a história contribui para que os alunos explorem lugares, acontecimentos e características de diferentes personagens, o que permite que algumas habilidades matemáticas e de linguagem desenvolvam-se ao mesmo tempo. O professor pode criar situações que contribuam tanto para a formalização do vocabulário matemático, como para o desenvolvimento de noções e conceitos. Um outro ponto positivo da literatura infantil é que ela é facilmente acessível e propícia a contextos diversos para a resolução de problemas, que vão desde a formulação de questões para a parte do professor ou dos alunos até o desenvolvimento de estratégias de resolução dessas questões. Com isso, preparamos um plano de aula interligando a matemática com a literatura infantil. Vou apresentar um pouco o plano de aula em cima do texto disponibilizado na apostila PH Infantil 4 e Infantil 5, a história dos biscoitos mágicos da vovó Margarida e o nosso plano de aula em cima desse texto. O objetivo geral é desenvolver habilidades matemáticas e promover o gosto pela leitura através da história. Dentro dos objetivos gerais, elencamos 4 pontos que seriam os objetivos específicos. O primeiro é reconhecer e nomear os ingredientes da receita. O segundo é desenvolver as noções matemáticas básicas, como medidas e quantidades. Terceiro ponto, estimular a expressão oral e a escuta ativa através da narração e discussão da história. O quarto ponto, criar uma atividade prática de culinária para promover o trabalho em equipe e a coordenação motora. Os recursos necessários para exercer esse planejamento. No caso, é através do texto, né? Então, a base desse planejamento seria o texto disponibilizado na apostila, que é da história A Vovó Margarida e seus biscoitos mágicos. E também os ingredientes para o preparo da receita, né? Que é a farinha, o açúcar, a manteiga, o cacau em pó, o fermento e os utensílios de cozinha para exercer a receita. A gente entra já com a atividade e a parte prática. A introdução, a gente apresenta a história com a leitura, né, da Vovó Margarida e seus biscoitos mágicos, disponibilizado pela apostila. Logo após a contação de história, a gente entra com a discussão, né? Perguntas sobre a história para estimular a expressão oral das crianças, saberem o que elas acharam, o que elas mais gostaram. E todos esses detalhes, que é muito importante. O segundo passo seria a parte da matemática, onde a criança teria aí a identificação de ingredientes, mostrar os ingredientes reais da receita da vovó, a contar junto as quantidades, medidas e proporções em relação às xícaras e colheres utilizadas na receita e a comparação, né? Comparar a quantidade de medidas dos biscoitos. E aí, por fim, a atividade prática, né? A preparação da receita, as crianças dividem em grupo, participam da preparação dos biscoitos, utilizar as medidas, né, das xícaras, colheres, e aí tem o trabalho da coordenação
motora para misturar os ingredientes, moldar os biscoitos, colocar nas formas e aí, por fim, assar os biscoitos. E aí depois, enquanto os biscoitos estão assando, né, ter essa discussão do que eles mais gostaram de preparar, do que eles conseguiram observar, as curiosidades e tudo mais. E depois, né, ter uma roda de conversa sobre o sabor e a textura, quando os biscoitos estiverem prontos, que a massa no início era uma massa macia, molinha, e aí depois ficou uma massa mais crocante. Trabalhar os sentidos com a criança e trabalhar essa roda em grupo, em equipe, trazendo aí uma experiência extraordinária para os alunos, mais lúdica, bem participativa, com bastante conhecimento. E aí deixamos por último a parte da avaliação e das observações. Então, a questão de avaliação é que durante a atividade proposta, a gente avalie, observe a participação, a compreensão da história, o envolvimento na preparação dos biscoitos e a interação social de cada um. Então, ali a gente sempre tem aquela sondagem durante a atividade. E por último, e não menos importante, a gente deixa aí as observações principais. Este plano de aula é destinado às crianças de 4 a 5 anos, no caso pré-escola, mas pode ser feito com qualquer faixa etária. Hora da história. Era uma vez a vovó Margarida, uma senhorinha doce e carinhosa que morava em uma casa amarela, com um jardim cheio de flores coloridas. Todos na vizinhança adoravam visitar a vovó Margarida, pois ela sempre tinha uma surpresa gostosa esperando por eles. Um dia, Joãozinho e Maria, dois amiguinhos curiosos, bateram à porta da vovó Margarida. Com um sorriso caloroso, ela os convidou para a cozinha, onde um cheirinho delicioso pairava no ar. Estou fazendo meus famosos biscoitos de chocolate. Querem ajudar? Perguntou a vovó Margarida. Os olhinhos das crianças brilharam de empolgação. Sentados ao redor da mesa, a vovó Margarida começou a compartilhar a sua receita mágica. Para os ingredientes, iremos precisar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 7 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara e meia de cacau em pó, 1 colher e meia de chá de fermento em pó e não podemos esquecer de uma pitada de amor. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o açúcar com uma colher mágica. Acrescente o cacau em pó à mistura e mexa até que todos os ingredientes estejam dançando juntos. Coloque o fermento em pó e observe a massa crescer como uma mágica. Misture com todos os ingredientes e coloque a mão na massa. Ah, e não se esqueça da pitada de amor, é o ingrediente mais especial. Molde os biscoitos e coloque para assar por 180 graus a 20 minutos. Com os biscoitos no forno, a vovó Margarida continuou contando histórias divertidas sobre os tempos de quando ela era criança. As crianças ouviam atentamente enquanto o cheirinho de chocolate invadia a cozinha. Quando os biscoitos dourados ficaram prontos, todos se reuniram para saborear essas delícias mágicas. Cada mordida era recheada de carinho e alegria.
Ao se despedirem, Joãozinho e Maria receberam um pacotinho dos biscoitos da vovó Margarida. E assim, com corações felizes, eles prometeram voltar para mais histórias e mais biscoitos mágicos, sempre que quisessem um pouco de doçura na vida. Sugestões de livros infantis que trabalham conceitos matemáticos.